Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Isso me pega muito, todo respeito. Pô, dirigente do Vasco. Dirigente do Vasco. Comemorando a venda. Isso me pega, tá ligado? Isso me irrita muito. Tipo assim, porra, é brincadeira, porra. Tá ligado? Tipo assim, porra, aí galera, eu sou um merda de um dirigente. Valeu, porra! Vamos, caralho! Eu fali o clube, porra! A única solução era vender, obrigado a todos. Valeu, galera. Ó, o clube tá sendo vendido porque eu sou incompetente e incapaz de gerir qualquer situação, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Eu tive que ser retirado daqui porque eu sou incompetente. Obrigado, galera. Um prazer tê-los aqui. Pô, vai tomar no cu, né? Pô, é brincadeira, né? Em relação aos seus 3 anos de mandato, o senhor pegou o primeiro mandato, quando o senhor assume, é logo na virada de Campeonato Brasileiro, vem um rebaixamento, uma torcida machucada, muitas questões fora das quatro linhas, que justiça, eleição. Como é que foram os seus primeiros anos aqui, os 2 primeiros anos em especial, porque foram 2 anos dentro da Série B? Ô, Fábio, eu peguei aqui vamos chamar de tempestade perfeita. O que é isso? Eu assumi, o clube tinha acabado de cair para a segunda divisão, o endividamento tinha acabado de subir de 600 e tantos milhões para 850 milhões, 830 milhões. A receita tinha acabado de cair de 240 para 150 milhões, 140 milhões. Eu não tinha... Eu tinha 10 dias ou 15 dias para montar um time para disputar a segunda divisão, que é um campeonato completamente diferente da primeira divisão. A maioria, eu tinha que fazer acordo com a maioria dos jogadores para dispensar eles por conta de uma folha muito menor que eu ia ter. Então, esse processo foi muito difícil. Além do mais, a gente pegou o clube com vários meses de salário atrasado. Alguns jogadores até que a gente tentou, eles rejeitaram por saberem que o Vasco estava vivendo um momento difícil, não conseguia pagar os salários em dia, então a motivação de um jogador vir para o Vasco naquela época era diferente. E aos poucos a gente foi arrumando a casa. A gente conseguiu montar uma estrutura nova no departamento de futebol. A contratação do Pássaro foi importante para mim. Ele me ajudou muito nesse primeiro ano. Ele organizou o departamento de futebol, ajudou muito. E também a gente, olhando para a área administrativa, a gente começou a fazer também uma reformulação muito grande. A gente teve que, logo no início, dispensar cerca de 200 funcionários, que não é nada agradável. A gente sofreu muito com isso, algumas ameaças, etc. E renegociamos contratos com fornecedores. Então, tudo ia acontecendo e, ao mesmo tempo, também acontecia uma pressão vindo de fora, política muito grande. O candidato perdedor fazendo narrativas, criando narrativas falsas aí, dizendo que tinha ganho a eleição, que
ia voltar, que não sei o quê, e eu tendo que ir fazendo diversas reuniões com investidores. Isso atrapalhava na reunião, presidente? Isso atrapalhava aí muito, porque quando a gente saía do tema das projeções, etc., vinha essa conversa, pô, mas o outro candidato está dizendo que vai ser o presidente, que vai ganhar no STF o mandato, porque a eleição dele, que é a eleição legítima, a minha eleição foi uma eleição que não é legítima, foi ganha no tapetão, não sei. Então, a gente pegou tudo que podia pegar de ruim, vamos dizer, a gente pegou no início do mandato. O Vasco perdeu negócios nessa situação? Certamente que perdeu. Perdeu investidores, pessoas que poderiam, acreditando que a gestão era aquela, poderiam se aproximar e poderiam me ajudar na captação de recursos. Mas também teve o problema da pandemia também junto, que também prejudicou. O balanço ficou pior, prejudicou. Então, foi uma tempestade perfeita. O primeiro ano foi muito difícil. E no final do campeonato, no último terço do ano do campeonato, a gente estava numa recuperação, até que veio aquele jogo com o Guarani, que o Cano me perde o pênalti. Por ironia do destino, hoje o Cano e o Fernando Diniz estão consagrados aí no futebol, com todo o mérito, né? O Cano voltou a jogar barbaridade, o Fernando é um treinador espetacular, torço muito por ele. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil, tive que suportar muita coisa ruim, assim, por falta de recursos, por falta de compreensão, por calúnias, fui muito caluniado pelos adversários, por pessoas que não me conhecem, que nunca me viram, nunca conversaram comigo, que não se deram o trabalho de analisar a minha história. Eu tenho uma história aqui dentro do Vasco, de 47 anos que eu sou sócio do Vasco, ex-dirigente, fui campeão brasileiro, fui bicampeão carioca, tricampeão da Ramon de Carranza, chefiando delegação, participei da vinda do Bebeto para o Vasco. Então, é um mundo diferente hoje, né? Com as mídias, qualquer um bota uma bandeira do Vasco atrás e sai falando. Então, eu sofri muito isso, essas calúnias, essa Mas o senhor assiste ou chega para o senhor? Como é que é? O senhor é das mídias ou não? Eu assisto muito pouco, mas chegam para mim. Quando acontece das pessoas passarem dos limites, me caluniarem ou falarem inverdades, as pessoas me mostram, né? E aí, às vezes, eu tomo ou não providência. Se eu fosse tomar providência com todo mundo que me insultou aí, pô, eu não faria outra coisa. Mas, enfim, a gente também entende que a posição que a gente ocupa é passível disso acontecer, né? O torcedor é muito apaixonado. Ele quer o resultado imediatamente. Para ele não ter essa conversa que está endividado, que o salário está atrasado. Não existe isso. Existe o time que está jogando, que tem que ganhar e tem que performar. Dentro das limitações do primeiro ano, a gente até que fez muita coisa, porque a gente termina um ano mais arrumado, entendendo melhor todo o processo. Então, foi um ano muito difícil e com muito aprendizado também, né? Agora, o senhor teve que contribuir para que esse primeiro ano fechasse igual ou com menos vermelho, vamos dizer assim, nos números, porque não tinha 777 no primeiro ano. Como é que o Vasco se sustentou, já que o orçamento era pequeno, estava na Série B, perdeu 100 milhões de receita? Ô, Fábio, você pode imaginar com aquele balanço, você ir no banco para tomar dinheiro, o banco não te empresta. Aquilo que você tomou emprestado, tomou, mas dinheiro novo não vem de banco. Dos agentes financeiros nos quais a gente se reuniu e conversou e projetamos o Vasco aí nos próximos 10 anos, a maioria deles, por não acreditar, e também pela situação política de momento, que era muito adversa, por causa daquilo que a gente conversou, não, eu ganhei a eleição, eu vou assumir o Vasco,
Então, isso prejudicou. Eu não tinha recursos disponíveis no mercado, nos bancos. Então, o que aconteceu? Efetivamente, eu tive que usar recursos meus para apagar determinados incêndios, coisas prementes, necessidades. O clube precisa viajar, o clube precisa pagar o salário do funcionário, o clube precisa pagar o salário do jogador, o clube precisa pagar alguma coisa que está vencendo aí, que é urgente. Então, realmente eu tive que utilizar recursos próprios para ajudar o clube, né? E foi isso que aconteceu, porque eu não tive recursos de outras fontes. Não, infelizmente, não tive. Presidente, eu sei que nesse início, por exemplo, um agente que muitos torcedores criticam, mas talvez por não saber o quanto ele já participou, aí vou falar do Carlos Leite, ele foi avalista do Vasco, na falta do crédito. Ele teve que deixar o dinheiro dele parado na conta, caso o Vasco não pagasse, utilizaria o banco, o recurso dele. Como é que foi a sua relação no início com os empresários, em especial com o Carlos Leite, que a torcida tanto critica, mas que ele já ajudou tanto o Vasco? Ô, Fábio, eu só posso, eu não tenho nenhuma crítica para fazer ao Carlos, pelo contrário. No início da nossa gestão, quando eu assumi, eu sabia que o Vasco tinha uma dívida bancária em que o Carlos Leite era o avalista. E aí ele conversou comigo sobre essa dívida, queria muito que o Vasco pagasse, o Vasco estava atrasado, e por conta disso ele era obrigado a aportar garantias acima do que ele imaginava, etc. E sempre me cobrando uma solução para isso, com toda a razão. Ele socorreu o Vasco num momento de dificuldade, queria receber o dinheiro de volta e o Vasco não pagava os empréstimos, né? Aí eu conversei com ele muitas vezes e tal, acabei entrando junto com ele, solidário no empréstimo, isso distensionou muito a relação, porque se o empréstimo não fosse pago, o risco não era só dele, o risco aí já estava dividido, era meu e dele, então isso aí melhorou muito a relação. E o Carlos tem sido um parceiro importante para o Vasco. É óbvio que sempre fica comentário daqui e dali, que ele está se aproveitando. Ele é um profissional. Ele se relaciona com jogadores não só do Vasco, aí, de vários times. E pelo que eu ouço falar, ele é um empresário com uma ótima reputação. Presidente, queria falar sobre o Cano, o senhor falou ainda há pouco sobre ele. Porque o torcedor pensa assim, o Vasco não fez esforço para ficar com o Cano. Podia ter ficado, olha o que o Cano está fazendo, foi goleador do Campeonato Brasileiro. No segundo ano da sua gestão, tinha acabado o contrato dele, o Vasco não tinha nenhuma condição de fazer um esforço, de buscar um parceiro. Olhando para trás hoje, que recorte o senhor faz? Faria igual se fosse hoje, não hoje com a 777, mas se fosse o mesmo momento financeiro, o senhor se arrepende em relação ao Cano? Ô, Fábio, o seguinte, muito simples, não dava para ficar com o Cano em hipótese alguma. O salário do Cano, para vocês terem uma ideia, era alguma coisa aí ao redor de, sei lá, 500 mil, 600 mil. O maior salário do time que disputou a Série B era 120, 130 mil. Eu não tinha recurso, não era não querer ficar com o Cano porque ele perdeu o pênalti. Não tem nada disso. A gente gostaria de ficar com o Cano, mas não tínhamos fundos, não tínhamos recursos para bancar o Cano. A decisão dele sair foi só essa. Além do mais, ele recebe uma proposta do Fluminense. Então, a nossa decisão era que ele tinha que sair. Agora vamos pensar pelo lado do Cano. O Cano com uma proposta para renovar com o Vasco, uma proposta para renovar com o Fluminense, na primeira divisão. Então, tirem as suas conclusões, mas a gente lamenta, né? Infelizmente, você pode ter o jogador que você pode pagar. Minha vida inteira, eu sempre pautei por aí, com responsabilidade. Eu nunca peguei um empréstimo em banco. Por que eu nunca peguei um empréstimo em banco? Porque eu nunca gastei mais do que eu podia gastar. Eu não podia gastar com o Cano 500 mil reais por mês. Simples assim. Não tinha recurso para fazer isso.
Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Vocês acabaram de ver a entrevista do presidente do Vasco, o seu Jorge Salgado, ao seu Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Vocês viram o que ele falou aí? Vocês acabaram de ver o que esse senhor, esse cidadão acabou de falar. Olha, ele ressurgiu várias situações, né? Falou do Levenciano, não citou o nome dele, mas é o Leven, né? Que ele quis dizer aí. Vocês acabaram de ver. Citaram nós, youtubers, né? Citaram o Germancano. Muito bem. Ele ressurgiu várias coisas. Várias coisas. Cara, é impressionante. É impressionante. O que foi dito aí. Muita mentira, muita falácia, muita bravata desse cidadão. Que a gente aqui no canal, praticamente nesses 2 anos e meio de canal aqui, o seu Jorge Salgado foi muito mal falado. Com toda certeza, muito mal falado. Ele falou, né? Falou dos youtubers, falou alguns canais que ele botava que tinha a bandeira do Vasco atrás, né? Repudiando a ele, né? Ofendendo a ele, que ele disse que sofreu muito com isso, que praticamente aí ele não pode, né, processar todos. Ele acabou de falar isso. Seu Jorge Salgado, se isso foi dito pela gente, foi pelo que você fez pelo Vasco da Gama, o maltrato que você fez a esse clube que está aqui, essa instituição que está aqui, esse escudo lindo, maravilhoso, que você tanto maltratou, que você tanto se omitiu a defender, pelo que você fez, principalmente nas eleições do Vasco 2020. Aí você cita o doutor Levenciano. Você falou um candidato perdedor. Ele não perdeu a eleição. Ele ganhou a eleição do dia 7 de novembro. O senhor lembra? O senhor perdeu. Mais de 300 votos de diferença. E você fala que o Leven te prejudicou. Que o Leven, durante o processo, da época, quando você estava sendo o presidente do clube de forma totalmente irregular, porque o senhor praticamente aí rasgou o estatuto do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Você disse que o Levenciano te prejudicou em negociações com grandes empresas, que essas grandes empresas não fecharam com o Vasco, pois escutavam que tinha um candidato que venceu a eleição e que poderia ser presidente do clube pela justiça, tanto de Brasília como do Rio de Janeiro, que o Leven prejudicou o senhor. Ou foi o contrário, você, o senhor que prejudicou o Clube de Regatas de Vasco da Gama, de tanto mal que você fez ao clube, da forma como você entrou no clube, da forma como você tratou o Clube de Regatas de Vasco da Gama, da forma como você tratou o torcedor cruzmaltino, o sócio estatutário, os próprios beneméritos. O que o senhor fez foi uma afronta à instituição Vasco da Gama. Olha, estou fazendo vídeo aqui sem até te ofender, que realmente de vez em quando eu passo até dos limites, porque você próprio falou aí que o vascaíno em si é um torcedor apaixonado, e um torcedor apaixonado de vez em quando vai ofender, porque você mexeu com essa instituição. Você acabou de falar aí
Você acabou de falar na entrevista. Move paixão. É isso mesmo, seu Jorge Salgado. Move a paixão. E essa paixão é uma paixão incondicional. E o que esse clube está passando é culpa justamente do Senhor. Do que você fez, principalmente, praticamente nesses 3 anos de mandato, aonde você pode ter certeza, você foi o pior gestor da história do clube. Você teve o pior mandato de um presidente da história do Vasco. Você foi pior, mas muito pior que Alexandre Campelo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você ressurgiu também o Germancano. Disse que não tinha condição de pagar o Germancano. O Germancano, tanto o Germancano como o técnico do Fluminense, está hoje no Fluminense. Por culpa do Senhor. Por culpa do Senhor. E você vem dizer que não tinha condição financeira de bancar o Germancano porque tinha um alto salário. E olha que o Germancano saiu falando que queria diminuir o salário para continuar no Vasco, mas com uma condição: pagar o que devia a ele, 4 milhões. Germancano praticamente não recebeu o salário no Vasco. Mais uma mentira do Senhor. Mais uma mentira do Senhor. Porque se você tivesse pagado o Germancano em dia, ou ter diminuído, ele queria diminuir o salário, vocês não falaram isso. Ele queria, o Germancano queria ficar no Clube de Regatas de Vasco da Gama. E aí praticamente vocês deram o Germancano ao Fluminense do presidente fanfarrão Mário Bittencourt. Seria a obra do acaso? Será que o Germancano está no Fluminense pelo Germancano ou pela sua incompetência? Por sua culpa, o Germancano está vestindo a camisa do Fluminense, fazendo grande sucesso, sendo o ídolo tricolor. Culpa justamente sua, da sua gestão incompetente, incapaz, sua gestão mentirosa, aonde você destruiu um clube de forma proposital para vender a preço de banana o futebol do Vasco a um grupo estrangeiro, a um grupo norte-americano. E um grupo que praticamente aí também vem fazendo um primeiro ano de gestão totalmente incompetente, uma gestão também da SAF aí que está trazendo ao Vasco tristezas. O que foi prometido não está sendo cumprido. Além de você mentir, o norte-americano lá também consegue ser igual ao senhor, um grande mentiroso, um grande picareta. É impressionante o que acontece no Vasco da Gama. Essa entrevista do Jorge Salgado, ele só relembrou e botou na mesa aí, no vídeo para vocês assistirem, que os culpados são aqueles que ele citou: a gente, os canais de youtubers, o presidente legítimo que venceu as eleições de Luiz Roberto Levenciano e o grande artilheiro Germancano. E ele saiu aí como um inocente, né? Ele se sentiu o cara que foi ofendido por todas essas pessoas. Ele se sentiu o inocente, o cara que fez uma grande gestão, e os culpados são nós, são Levin, é o Cano. É impressionante o que foi visto nessa entrevista ontem do Fábio Azevedo ao seu Jorge Salgado. É impressionante as mentiras, as falácias, as bravatas de um cara que se diz que pegou o Bebeto, mentindo novamente ao torcedor, porque quem pegou o Bebeto foi o Eurico Miranda. Ele insiste na mentira, ele insiste na falácia, ele insiste na bravata. Seu Jorge Salgado, você pode ter certeza, o que você fez por esse clube
jamais será esquecido. Um clube largado onde São Januário hoje é totalmente destruído por sua incompetência. Você sequer fez uma tintura nas arquibancadas de São Januário. Não fez uma obra em São Januário. O senhor, além de humilhar essa instituição, você destratou a todos os vascaínos, fazendo a pior gestão do Clube de Regatas de Vasco da Gama, o pior presidente dos seus 124 anos. Essa é a realidade, senhor Jorge Salgado. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma ótima manhã aí, de quarta-feira a todos, e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Agora vamos anunciar o pior presidente da história do Vasco da Gama. E o vencedor é Jorge Salgado.